Estamos falando da professora Georgia Maia Ribeiro no quadro. E aí, doutora? Bom dia, doutora Georgia. Bom dia, Timas. Bom dia a todos. Ótima segunda-feira. Foi o final de semana, doutora? Tranquilo, só em casa. Trabalhando, estudando, mas só em casa mesmo. O papai? Sim, estamos aqui todos juntos. Você tá? Ele não avisa nem nada. Doutora, antes de nós entrarmos ao vivo, eu vou ler uma nota de falecimento. No domingo, 13 de julho de 2020, faleceu a senhora Helena Ferreira Farias, de 67 anos, mãe da secretária de Educação do município de Valparaíso de Goiás, a professora Rudilene Nobre. Em nome da equipe de comunicação, nossos sentimentos a toda a família. Que Deus, em sua infinita bondade, possa consolar a nossa amiga Rudilene e seus familiares. A senhora Helena não confirmou de convite. Sendo assim, vai haver o velório a partir das 14 horas. O enterro está marcado para as 16 horas no cemitério de Valparaíso de Goiás. Professora, o consumo de bebidas alcoólicas pode deixar a pessoa mais vulnerável à infecção? Então, essa questão é uma questão que tem aí também dois pontos, né? Primeiro, o consumo de bebida alcoólica, ele está associado, sim, a uma diminuição da efetividade do sistema imunológico, certo? Então, eu tenho ali o fígado trabalhando com diversos processos metabólicos, né, que colaboram para o auxílio da construção do sistema imunológico. E quando eu utilizo o álcool, eu tenho uma toxicidade para esse órgão em específico e com certeza eu tenho prejuízo de outros processos que o fígado faz. A gente sabe que o paciente, ele é um universo, né? Então, tudo que ele come, tudo que ele bebe, vai colaborar para os processos metabólicos que acontecem nele, ok? E tem uma outra questão, que é a questão social. Se você sai para consumir álcool, né, e ele acaba ocupando bares, indo para locais onde eu tenho uma maior aglomeração de pessoas, isso também colabora, sim, para o processo social da doença, né, para o contato social. Então, a gente sabe que o álcool, ele está associado a esse contexto social, né? As pessoas, elas saem para se divertir, acabam consumindo álcool e ali elas vão, né, aumentar o seu contato com outras pessoas. Então, eu tenho esse ponto social que também colabora para o aumento, né, ali do contágio. E tenho já também o processo de resposta imunológica, onde o álcool, ele pode sim, né, diminuir a efetividade do sistema imunológico e acabar ali alterando alguns processos metabólicos. Professora, o Correio Brasiliense traz uma chamada hoje, traz uma chamada de capa nas ruas, apesar da pandemia. O domingo de sol levou os brasilienses a aproveitar espaços públicos para a prática de exercícios, já que a obrigatoriedade de uso de máscara dá certa segurança, mas o Covid-19 continua contaminando. O último boletim da Secretaria de Saúde aponta que 969 moradores do DF já perderam a vida e o número de contaminados chega a 82.412. No Brasil, os óbitos somam 79.488, com 2 milhões
e 98 mil infectados. Isso tudo está na página 5 e 13 do Correio Brasiliense. Dá para a senhora ler aí, secretário? Doutor, professora? É sim, Dimas. Eu vou fazer a pergunta, então. É seguro sair na rua de máscara para se exercitar? Então, em relação à máscara, né, principalmente a máscara de pano, a gente tem que entender que a máscara de pano, ela nos dá uma menor chance de nos contaminar, né? Associando a máscara de pano ao distanciamento social, eu tenho uma menor chance de me contaminar. Mas isso não quer dizer que essa chance ela não exista. Não quer dizer que eu posso sair, que eu posso ir para locais onde teve fluxo de pessoas. A gente sabe que existem superfícies que apresentam ali, né, fragmentos virais, né, presença de células onde as pessoas às vezes tossiram, onde as pessoas passaram a mão no nariz, pegaram ali em algum local, e ali esses ambientes públicos, eles podem sim conter, né, essa chance de contaminação. Então a máscara, ela vai facilitar ali um processo de proteção, né? Quando eu falo da máscara, eu tenho uma diminuição da chance de contágio, porque eu tenho ali a diminuição da emissão de partículas, né, a diminuição da emissão de gotículas, mas isso não quer dizer que ela não exista. A gente vê, né, muitas pessoas que saem para se exercitar, que saem muitas vezes para fazer sua caminhada, só que chega um determinado momento, elas estão de máscaras, mas elas já estão cansadas. Colocam a máscara no pescoço, vão fazer ali o processo de tosse, às vezes o processo de conversa mesmo, vai liberar gotículas naquele ambiente que eu vou passar, né? Obviamente a gente sabe que as partículas elas vão sedimentar, ou seja, é como se eu lançasse um perfume ali no ambiente. Lancei um perfume, ele vai se sedimentar, né? Nas superfícies ou até mesmo ali no próprio solo, no próprio ambiente. Mas eu também tenho o processo, né? A gente sabe que está na época do ano onde tem uma maior frequência de ventos. Então, esses ventos eles podem acabar também espalhando mais essas partículas. E a gente vê nessa imagem aí, eu creio que essa imagem seja uma imagem do eixão, né? E eu tenho as pessoas correndo muito próxima das outras, tendo aquele sentimento de que eu estou de máscara e está tudo certo, né? Mas também não é bem assim. Se uma pessoa tossiu e liberou ali as gotículas e a outra passou e respirou essas gotículas, não estando de máscara, ou até mesmo estando de máscara, mas a quantidade de gotículas foi muito superior ao limite ali daquela máscara, que aquela máscara consiga suportar, né? Mantendo a máscara úmida, eu posso sim acabar me contaminando, né? Então a gente sabe que a dispersão das gotículas em um ambiente, quanto mais aberto ele for, obviamente, menos chance também de me contaminar, né? Por isso que as academias elas são tão perigosas, porque eu tenho um ambiente geralmente fechado, né? E esse ambiente fechado, o usuário lá da academia pode tossir e tudo, e pode acabar espalhando ali essas gotículas com a maior facilidade. Mas isso não quer dizer que essa contaminação não exista. E o que nos preocupa muito é que o nosso sistema de saúde está caminhando para o processo de colapso, né? Nos boletins hoje da regulação, em Ceilândia, a gente não tinha nenhum leito de UTI, né? E o governador mandou abrir todos os comércios da Ceilândia com um leito de UTI disponível na unidade de pronto atendimento, que é a UPA, que não é um local para atendimento de terapia intensiva, ou seja, ali eu só estou utilizando uma medida paliativa, porque lá não é um local de atendimento de terapia intensiva, né? O pronto atendimento é para atendimentos de urgência e emergência, e quando há necessidade de terapia intensiva, o paciente tem que ser regulado para outras unidades, ou seja, no hospital da Ceilândia eu não tenho nenhum leito de terapia intensiva, mas mesmo o governador abrindo todos os comércios da Ceilândia. E a gente, quando fala de colapso do sistema de saúde, a gente pensa, não, é o SUS,
eu tenho convênio, eu tenho plano de saúde. Mas o colapso também está relacionado à saúde privada, né? A saúde privada, ela também caminha para não ter mais leitos de UTI, certo? Então, se eu tenho um número de gente na rua fazendo exercícios, muitas vezes naqueles parques, naquelas academias públicas, né? Colocando a mão, tirando a máscara, tossindo, falando ao telefone, né? A gente vê quantos profissionais aí, ou das guardas civis, né, em outras cidades, que estão pedindo muitas vezes para as pessoas utilizarem máscaras e estão sendo expostos, né? Estão sendo ali ridicularizados. A gente viu isso acontecendo no Rio de Janeiro, viu acontecendo em São Paulo. Aqui em Brasília também não é diferente, né? Muitas vezes os guardas dos parques ou a polícia pede para aquela pessoa utilizar a máscara e ela não utiliza. Ok? Então, quanto mais pessoas na rua, obviamente, mais pessoas doentes. Professora, dentro da mesma pergunta, os meus filhos, é difícil vir, só o garoto é que aparece, e agora ele até acertou comigo, pai, a minha esposa trabalha no hospital. Se neste hospital ela trabalha com criança, com neném, se colocarem os neném que estejam com corona, eu vou deixar de vir, eu vou deixar de comparecer à residência do senhor por uns dias para não prejudicar o senhor, o papai e mamãe. A outra coisa quando algumas das minhas filhas também comparecem, elas chegam, limpa meu celular, passa álcool gel no celular, tanta coisinhas que eu não faço, só eu e a minha esposa, dona Coraci. As academias de Valparaíso de Goiás, existem muitas academias de rua, onde não acontece esse procedimento das academias fechadas, ou seja, chegou, botou a mão e vai embora, como a senhora falou. O risco é grande, professora? Sim, o risco é grande, principalmente quando eu tenho Vamos lá? Então, quando eu tenho maior número de pessoas, né? Porque às vezes a pessoa acaba tossindo. A gente sabe que nesse momento aqui no Distrito Federal e em Goiás, nós temos um clima muito seco, né? E esse clima seco, ele colabora para o ressecamento ali das vias aéreas, que faz com que o indivíduo, mesmo não doente, acabe tossindo, né? Então, mesmo o paciente que é um paciente assintomático, ele pode sim liberar gotículas e conter o vírus. Se ele for um paciente pré-sintomático, a mesma coisa, libera gotículas que contêm o vírus e acaba contaminando aquele local. Colocou a mão na boca, colocou a mão no nariz, colocou a mão nos olhos. Se a minha mão está contaminada, eu posso me contaminar também, certo? O ideal é não utilizar, ok? O ideal é não utilizar essas academias de uso público. O ideal é não compartilhar esses equipamentos, né, de uso ali da academia. O ideal é não compartilhar. Caso o indivíduo vá para essa academia, né, não consiga ficar em casa e vá para essa academia, que ele leve o álcool, pode ser o álcool em spray, esse álcool, o ideal é que ele seja o álcool 70, ok? Que ele leve o álcool líquido ou em gel e passe na superfície. O ideal é que passe na superfície, passe um papel toalha ou um pano ali, né? E depois de 60 segundos possa utilizar o equipamento. A gente sabe que isso é o que seria correto, ok? Manter a máscara também ali enquanto estivesse fazendo o exercício. Mas a gente vê muitos indivíduos utilizando essas academias e acabam não fazendo esse processo
de higienização nem do ambiente, nem antisepsia das mãos, né? Muitas das vezes sem utilizar máscara. E é por isso que a gente vê um número crescente de pacientes contaminados. Gente, a gente já sabe que o maior fluxo de pessoas na rua está diretamente relacionado ao número de pessoas contaminadas. Não é verdade? Se eu tenho maior contato com mais pessoas, quanto mais contato, mais chance eu tenho ali de me contaminar, né? Só para fazer um parêntese aqui, quando a gente faz a rastreabilidade dos pacientes que pegam, hoje a gente já não consegue mais fazer essa rastreabilidade, né? Mas quando a gente conseguia fazer essa rastreabilidade bem no começo da pandemia, a gente via pessoas infectadas por contaminação através de um saleiro no restaurante, né? O primeiro paciente da Alemanha, o histórico dele é que ele se contaminou com um colega que tinha vindo da China e se contaminou porque o colega passou ali o saleiro para ele. E foi o primeiro paciente, né, contaminado na Alemanha. E isso aconteceu em todos os outros países, né? Os pacientes que foram os primeiros contaminados foram por contato direto com pacientes que vinham do exterior. Hoje a gente já não consegue mais fazer essa rastreabilidade porque eu posso me contaminar ao ir ali no supermercado. Posso me contaminar ao ir na farmácia, né? Então a gente não consegue mais fazer essa rastreabilidade. Mas no começo a gente percebia que a troca de pequenos objetos conseguia fazer com que eu tivesse um contágio de paciente para paciente. Estamos no bate-papo com a bióloga, biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro, no quadro "E aí, doutora?". Professora, existe algo que a pessoa possa fazer para fortalecer seu organismo e aumentar a sua imunidade? Sim, né? A gente tem, como a gente acabou de comentar, né? O nosso organismo é o universo. Então, eu preciso de um bem-estar geral. Esse bem-estar, ele tem que estar associado tanto à saúde física quanto à saúde mental. Isso tudo colabora para que o sistema imunológico ele permaneça com efetividade. A gente sabe também que tem alguns estudos que relacionam vitaminas, né? Principalmente a vitamina C, que é o ácido ascórbico, vitamina D, né? Então a gente sabe que a vitamina D ela também participa ali dos processos do sistema imunológico, né? Que pessoas que têm baixa da vitamina D são pessoas mais propensas a infecções, certo? E a gente sabe também da vitamina B12. A vitamina B12, ela é uma vitamina que participa da formação das células sanguíneas, tanto células vermelhas quanto células brancas, tanto a gente chama, né, de eritrócitos, que são as hemácias, quanto os glóbulos brancos, que a gente chama de leucócitos. Então, a gente sabe que a vitamina B12, ela participa desses processos de maturação dessas células, faz com que essas células fiquem maduras, né, e tenha efetividade ali. A vitamina C também participa desse processo, né, de síntese metabólica dessas células, e a vitamina D também participa de todo um processo do sistema imunológico, ok? A gente sabe também que quanto mais hidratado o paciente estiver, mais chance ele tem também de ter esse sistema imunológico efetivo, né? Então, quando a gente fala tanto da alimentação, da ingestão de alimentos, da ingestão das frutas cítricas, que está relacionado à vitamina C, a exposição ao sol, né, que está relacionada ao processo de síntese da vitamina D, a ingestão, né, de carnes magras, né, porque a vitamina B12, a gente sabe que ela só pode ser de origem animal, ok? Então, pessoas que são vegetarianas, elas precisam fazer a suplementação, né, dessa vitamina B12. Então, é importante que, caso você seja vegetariano, você procure o seu médico, procure o nutricionista,
Faça a dosagem da sua vitamina B12 para saber se você não está com uma baixa dessa vitamina, que pode colaborar tanto para processos anêmicos, ok? Quanto para um processo de má formação. Na realidade, é uma baixa da formação dos leucócitos, ok? Então, eu tenho tanto as vitaminas associadas a esse processo, quanto o processo de hidratação. Todos esses dois, eles colaboram, sim, para que o sistema imunológico ele seja eficiente. Professora, a nossa última pergunta de hoje. A dona Helena Ferreira Farias, a mãe da secretária de Educação, Rugilene Nobre, está acontecendo o velório hoje, às 14 horas. O enterro está marcado para as 16 horas no cemitério de Valparaíso de Goiás. Eu pergunto, eu até iria, mas vou depender da resposta da senhora. Qual é o risco do Covid-19 em funerais? Por que não ir? Primeiro eu quero, dizer meus pêsames aí para a família, É um momento muito complicado, principalmente porque agora a gente pede para que os familiares eles tenham essa ideia de restrição, dos funerais. Se o paciente não é um paciente que foi diagnosticado com Covid-19, o ideal é que o funeral tenha uma menor quantidade de pessoas, que essas pessoas elas fiquem afastadas umas das outras, que elas mantenham esse distanciamento, que eles mantenham a antisepsia das mãos, utilizem máscara, e mantenham esse distanciamento. A gente sabe que é um momento de muita emoção, muita comoção, e aí acaba as pessoas ali fazendo, se abraçando, e ali fazendo uma despedida mais calorosa. A gente pede também que isso seja evitado justamente para evitar esse contato. Para os pacientes que são pacientes com diagnóstico de Covid-19, esses pacientes, eles precisam, durante o processo do funeral, o caixão não deve ser aberto. A gente pede isso principalmente por quê? Porque mesmo após o falecimento de um indivíduo, eu ainda tenho células que estão viáveis, O indivíduo ele faleceu, mas ali no tecido eu ainda mantenho células que são células que estão metabolicamente ativas, mesmo sem uma demanda cerebral, mesmo sem um processo de influência cerebral, eu tenho células que estão metabolicamente ativas. E essas células que estão metabolicamente ativas, elas podem sim conter o vírus, Então, o ideal é que mantenha sim o caixão fechado durante o processo de funeral, que as pessoas evitem, encostar ali naquele indivíduo, que mantenham, obviamente, o distanciamento e que façam um processo de antisepsia das mãos, se mantenham distantes. É um momento de muita comoção, Então, o ideal é que se evite abraços, se evite beijos. A gente sabe, que isso é muito difícil, é um processo de despedida, mas mesmo assim o ideal é que se mantenha esse distanciamento. Ok, estamos finalizando o nosso bate-papo de hoje com a bióloga biomédica com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro, no quadro. E aí, doutora? Professora, tenha uma boa segunda-feira e até amanhã. Não esqueça, até amanhã. Tenha um bom dia. Tchau, pessoal. Bom dia. Até amanhã. Se cuidem.